especialíssima a proponente desta homenagem, que é a vereadora Danise Sabino. Eu, embora esteja na secretaria do município, fui vereador durante um tempo deste mandato e me foi possível conviver com esta mulher extraordinária, esta mulher notável, com essa mulher admirável. E ela trouxe para este parlamento, com a sua presença, algumas questões que são da maior relevância. Ela é cristã, e como cristã, e boa cristã, impregnou esta casa, que obviamente tem diferentes correntes, diferentes visões de mundo, diferentes profissões religiosas, e até uns que não têm nenhuma, mas ela trouxe para esta casa sempre e de forma constante a afirmação dos valores cristãos, tão necessários num mundo tão complexo e com tantos desafios que estamos aí a todo dia assistindo. Ela trouxe para esta casa também, pelo fato de ser psicóloga, a compreensão que a maioria não tem de que o mal deste século é a depressão. O mal deste século é a falta de saúde mental, a falta de sanidade mental. E isso não é por acaso. A droga está tomando conta do nosso país, infelizmente. Os maus caminhos, os desvanos da marginalidade estão tomando conta deste país. Infelizmente, a falta de limites estão tomando conta deste país. E uma voz que tem o conhecimento científico da psicologia e tem os valores da sua fé, e quando traz isto para esta casa, nos traz a compreensão que o nosso dever, o dever de todos nós, homens e mulheres da vida pública, é impregnar os cidadãos e os homens públicos, sobretudo, da necessidade de afirmarmos no nosso cotidiano valores que são tão caros à Assembleia de Deus e são tão caros à vereadora Danise. Portanto, vereadora, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo seu mandato, muito obrigado pela sua convivência. E eu, em Santa Maria, me lembro de um vereador que sempre me dizia, quando eu fui prefeito: agrada ao Senhor quando o justo governa. Ele lia isso na Bíblia. E eu lembro disso agora porque eu estou lhe vendo. E a senhora ajuda a governar. A Câmara de Vereadores ajuda a governar. Portanto, a senhora também certamente agrada ao Senhor pela realização de um mandato qualificado. Querido pastor João Oliveira, neste ato representando a Assembleia Evangélica, Assembleia de Deus, desculpe fazer referências pessoais, mas eu quero fazer uma referência muito pessoal ao pastor João. Eu o conheço há muitos anos, eu convivi com ele. Ele é uma figura extraordinária. Tantas as vezes que tive na igreja, na Assembleia lá em Santa Maria, Assembleia de Deus, o Venâncio Soares com a Serafim Valando, era uma bênção ir lá. Era uma alegria incomum na vida de um homem público, sujeito a todas as vicissitudes, problemas e desafios, entrar lá naquela calmaria, naquela serenidade, naquela paz. E todas as vezes, pastor João, que eu estive lá, eu de lá saí muito melhor do que entrei. Quero agradecer muito a esta amizade, a esta vida dedicada integralmente ao seu próximo. Há pouco vi que o senhor é semelhante ao pastor Nils Tarangi, que conheci e quero falar sobre ele. E vi que o nosso querido Sabino
o nosso deputado, queria imitá-lo no caminhar, no jeito, e eu quero imitá-lo, sabe como? No coração. Porque o senhor é um coração generoso, é uma figura magnífica. Ao vê-lo e ao olhar a sua trajetória de vida religiosa, me lembro um verso de um poeta russo chamado Mayakovsky, que disse: nele a natureza se fez louca porque ele é todo coração. Assim é o senhor, pastor João, todo coração devotado à sua igreja e aos seus semelhantes. Muito obrigado, pastor João, pela sua contribuição. Querido secretário Richard dos Santos, nosso prefeito gosta tanto da vereadora e da Assembleia de Deus que não só mandou um representante, mas 2 representantes para esta solenidade. O Richard é um querido colega, um grande secretário, e é um prazer tê-lo aqui conosco neste momento. Quero saudar o deputado Elisandro Sabino, obviamente que atrás de uma grande mulher tem um grande homem, e certamente o que eu disse a respeito dela eu queria compartilhar também consigo, que também é um homem público, devotado às melhores causas e às boas lutas. Quero saudar o pastor Ronaldo Nogueira. Eu o conheço muito mais como deputado e ministro, mas obviamente que a sua presença na vida pública traz tudo aquilo, aquela força da ideia cristã, a força da qualidade do trabalho, a força da decência e da moralidade, tão carente em nosso país. É muito importante que tenhamos em Brasília alguém com o seu perfil. Eu queria, portanto, saudá-lo e agradecer em nome de tantos quantos entendem que a política é a realização do bem comum e precisa de homens e mulheres de bem, como o senhor. Saúdo também, e finalmente, o senhor missionário Wilson Norton, e ao cumprimentá-lo, saúdo a tantos quantos aqui presentes integram a Assembleia de Deus. Eu quis fazer uma referência também ao pastor Nils. Eu o conheci pessoalmente há muitos anos, algumas décadas, acho que na década de 70, 80. Estive com ele algumas poucas vezes, mas eu tenho na minha mente, na minha imagem, neste momento, a sua figura única, carismática. Era uma força da natureza. Eu até hoje, ao conviver com ele, pouco, mas que teve um significado muito forte na minha vida, não me lembro, na minha vida pública ou pessoal ou familiar, um pastor, seja de qual corrente religiosa, que tinha aquele carisma, aquela força interior, aquela palavra afirmativa, aquele exemplo de dedicação ao próximo, uma figura transformadora, uma figura que vejo aqui os seus familiares, a quem antes tive o privilégio de conhecer ou restabelecer um contato que já tivemos, e portanto eu queria fazer esta saudação. Quando eu conheci o pastor Nils, eu quero dizer aos senhores e às senhoras que eu fui criado num lar partilhado entre luteranos e católicos. E eu fiquei impressionado com a sua figura e através dele com a Assembleia de Deus, porque ele me conversava sobre a Assembleia de Deus, ele conversava sobre a sua fé, sobre a sua força, sobre o seu ideal. Ele atravessou o planeta para cumprir uma missão divina aqui, neste chão gaúcho. Portanto, queridos amigos, eu, ao citar 3 pessoas e ao saudá-las com muito carinho, a nossa vereadora Danise, o pastor João e o pastor Nils, eu saudei a instituição a qual eles pertencem. E seja qual for a instituição, ela é formada de pessoas, e pessoas que podem dar exemplos edificantes. E eu conheço a Assembleia de Deus por outras tantas pessoas, mas fundamentalmente por esses 3 símbolos que fiz referência. E eu não tenho nenhuma ideia, nenhuma dúvida, que uma Assembleia, que uma instituição, que uma grégora, que uma igreja que tenha pessoas com este perfil está no caminho que Deus lhe destinou para transformar o mundo na fé cristã. Portanto,
Eu queria dizer aos senhores e às senhoras, em nome do prefeito de Porto Alegre, mas muito mais do que do prefeito de Porto Alegre, eu quero falar em nome do Rio Grande, me atrever a falar em nome do Rio Grande e do Brasil. Muito obrigado, Assembleia de Deus. Neste país e neste mundo tão complexo, e neste país tão carentes de valores, de virtudes, de fé, neste país que a vida vive em risco pela falta de compreensão de que um país só se mantém de pé através de virtudes e de valores, um país assim precisa sempre e cada vez mais de instituições como a Assembleia de Deus. Muito obrigado, em nome do Rio Grande, em nome do Brasil, em nome de Porto Alegre.